E aí, meus amigos, tudo bem? Estão felizes, prontos para mais um Brother John? E hoje a gente vai falar sobre o fato de sermos filhos de Deus, o que isso implica. Nós vamos para o capítulo 3 de 1 João. Estamos felizes, hein, gente? Estamos indo bem, ó. Só falta mais 2 capítulos. Estamos indo muito bem. Vocês estão gostando? Deixa a sua opinião aqui embaixo se você está gostando. Eu estou pensando em, depois dessa série de 1 João, continuar para uma outra série de um outro livro. O que vocês acham? Vocês acham legal isso? A gente pode fazer isso. Se você acha legal, comenta aqui embaixo, tá bom? Não esquece, se esse é seu primeiro vídeo aqui no canal, dá uma conferida em outras coisas. Se é o primeiro vídeo dessa série, entra na série aí Brother John para você ficar ligado, tá bom? Então vamos lá, hoje a gente vai ler 1 João 3, do 1 até o 10. E eu vou começar lendo do 1 até o 6 e depois a gente lê o resto, pode ser? Então vamos lá. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu. Não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, e porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica o que nele tem esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar o pecado, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Uau, forte. Então o apóstolo João começa dizendo assim: vede com grande amor o Pai nos tem concedido de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Então o apóstolo João começa aqui 1 João 3, declarando que nós somos filhos de Deus. E nós somos feitos filhos de Deus através da sua adoção, através da obra de Cristo Jesus naquela cruz. A gente já falou um pouco disso aqui do Brother John. E eu gosto de uma coisa que eu li no comentário do Hernandes Dias Lopes, até fica a minha dica. Eu estou usando bastante esses comentários do Hernandes, eu tenho todos eles, tá bom? Tenho alguns outros comentários ali também, do MacArthur, tem de uns caras brasileiros também. Então, fica a minha dica. Mas o Hernandes fala uma coisa nesse livro muito legal. Ele fala que a adoção, ela revela a grandeza da graça, a glória da nossa esperança e o motivo pelo qual nós nos santificamos. Então, a adoção foi aquilo que nos possibilitou sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. E aí ele continua dizendo: por essa razão o mundo não nos conhece, porque o mundo não conhece o nosso Pai. Ou seja, o mundo não conhece, o mundo ele não entende a nossa maneira de vida e como nós funcionamos e como nós entendemos o mundo, como nós entendemos as coisas. Nós precisamos ter isso em mente, porque se a nossa vida é muito aceita por este século, pela maneira de pensar deste mundo, como a gente já falou em alguns versos atrás, no versículo 16 de 1 João 2, o mundo não são as pessoas, o mundo não é, mas é o tipo de pensamento que tem esse século. Então, se a nossa vida é aceita demais pelo tipo de pensamento que há nesse século, nós não estamos vivendo uma vida de filhos de Deus, porque a vida de filhos de Deus não pode ser entendida por aqueles que vivem a vida deste século, deste modo de pensar caído. Tá fazendo sentido isso até agora? Então nós somos adotados como filhos, e nós não vivemos segundo este mundo. Versículo 2: agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Aí agora começa a dar um nó. Por quê? Porque o apóstolo João está falando, nós somos filhos de Deus, mas então seremos outra coisa, né? Então agora entretanto a gente já seja filho de Deus, ainda vem uma coisa que tem que se manifestar, que é o que seremos. E o que é o que seremos? Haveremos de ser como Ele é. Então hoje, gente, nós somos filhos de Deus, mas ainda não.
Nós somos filhos de Deus porque nós fomos adotados. Nós somos filhos de Deus porque nós recebemos uma nova natureza. No entanto, essa nova natureza ainda não foi plenamente revelada em nós. E é por isso que em Romanos 8 fala que a expectativa da criação é a respeito da manifestação dos filhos de Deus. Se nós já somos plenamente como Deus é, se nós já somos plenamente como Jesus é, por que a criação ainda espera a nossa manifestação? Ela espera a nossa manifestação ainda porque nós somos, mas ainda seremos, né? É o que Romanos 8 é usado como o teknon e o huios. Nós somos teknons, mas então seremos huios, filhos maduros, filhos perfeitos do Senhor. Gente, então nós precisamos entender que agora nós somos filhos, mas então nós seremos algo superior. Deixaremos de ser filhos? Não, mas nós seremos como Jesus. E por que nós seremos como Jesus? Porque nós o veremos como Ele é. Então a contemplação da glória de Jesus em sua plenitude nos fará nos tornarmos como Ele é. João 17, Jesus termina a sua oração dizendo: Pai, eu oro para que eles estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, né? Então, quando nós vermos Ele como Ele é, toda a nossa existência será transformada porque nós haveremos visto sua glória. E não há como ver essa grandiosa glória e não ser mudado. Então a adoção, ela nos deu o direito de ser chamados filhos de Deus, ela demonstra a grandeza da graça, ela demonstra a nossa gloriosa esperança, que é o retorno de Jesus, e agora ela aponta um motivo para santificarmos. Qual que é o motivo? Versículo 3 e 4, que é: aquele que tem essa esperança de que Cristo está voltando, ele não vive uma vida leviana. Tito fala sobre a bendita esperança. Inclusive, eu não sei se eu já dei essa dica para vocês, eu quero deixar uma dica aqui para vocês de um outro livro. Aqui, ó, livro do John Piper chamado Nossa Esperança, ó, bem fininho, muito bom, falando sobre a bendita esperança, que está em Tito, né? Tito 2, 11 a 14, fala a respeito da nossa bendita esperança. E aquele que tem a bendita esperança, aquele que tem a esperança na segunda vinda de Jesus, ele não vive uma vida leviana. Até porque aquele que recebeu a adoção, ele não vive em pecado. Nós vamos falar sobre isso. Então, o que tem a bendita esperança encontra um motivo para purificar-se. Por que ele purifica? Porque ele quer encontrar o seu Senhor. Amém? Tá fazendo sentido ainda? Então, olha o que ele diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Versículo 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conhece. Então, aquele que viu o Senhor, aquele que foi tocado pela sua graça, não vive em pecado. Por quê? Porque no versículo 5 diz que Jesus veio para tirar o pecado. Então, gente, em nós não há mais a raiz do pecado. Ah, Lê, mas eu ainda peco. Ótimo, você ainda peca. No entanto, a sua natureza foi feita santa. Então eu sou santo, mas ainda peco. Como assim? A minha natureza não é mais de pecado. Cristo retirou o pecado que há em mim. No entanto, eu ainda peco, porque eu ainda não sou como Ele é. Então, existe esse paralelo que a gente precisa aprender a viver. Nós somos filhos, mas ainda seremos como Ele é. Então nós somos santos, mas ainda pecamos. A gente precisa entender isso. Quando Cristo veio, Ele tirou o pecado que é em nós, Ele expiou e propiciou os nossos pecados. Então, quando nós somos adotados, é como se nós fôssemos nascidos de novo, aceitos na família de Deus. Mas então nós também somos regenerados. E aqui a gente ganha uma nova natureza. E na nova natureza não existe a prática do pecado, mas é apenas o acidente do pecado. E a gente vai continuar agora do versículo 7 em diante, tá? Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo, ou seja, o nosso Senhor. Ele está falando isso aqui de novo a respeito da heresia daquele tempo, dos gnosticistas que ensinavam que bastava você ter um conhecimento elevado e pronto, você era justo, você era santo. Agora o apóstolo João está dizendo: não basta apenas saber muito, não basta apenas conhecer muito, mas não se engane, justo é aquele que pratica a justiça.
Então a sua vida precisa confirmar os seus ensinamentos, o seu tipo elevado de entendimento. Aí ele continua: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então preste atenção. O apóstolo João aqui está dizendo que é ser um filho do diabo e um filho de Deus. O filho do diabo é aquele que vive na prática de pecado. Gente, nós precisamos entender o seguinte: quando nós vivemos na prática do pecado, nós não apenas fazemos mal a nós mesmos, nós não apenas estamos plantando sementes podres para a colheita, para a nossa própria colheita, como nós escolhemos um lado, e esse lado é o contra Deus. Nós nos tornamos inimigos de Deus, né? A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a pergunta também pode ser feita: se Deus é contra nós, quem será por nós? Então, quando nós vivemos na prática de pecado, presta atenção, aquele que nasceu de novo, o apóstolo João está falando aqui, que é impossível que ele viva na prática de pecado. Por quê? Porque dentro dele tem uma semente, que é o que ele chama aqui da divina semente, que é essa nova natureza que foi posta nele. Porque ele tem essa nova natureza, ele frutifica de acordo com essa nova natureza. Gente, é bem simples a gente saber quem nasceu de novo e quem não, pelos frutos da vida, né? Pelo fato de deixar o pecado, e não apenas deixar o pecado. Eu quero até indicar um vídeo meu antigo chamado Santidade Não é Parar de Pecar. Tá aqui em cima, tá aqui na descrição, e eu vou deixar aqui indicação para você, que é não apenas deixar de pecar, mas passar a viver o que Jesus vive. Então aquele que tem a nova semente, ele não pratica mais o pecado, mas ele começa a crescer na natureza divina. Aquele que nasceu de novo, ele não está na segunda-feira lutando, terça-feira cambeteando, quarta-feira ele cai, quinta-feira ele começa o jejum, para sábado ele voltar para a igreja santo. Não, o que nasceu de novo, ele ainda peca, no entanto ele não vive uma vida de pecado. Os filhos do diabo vivem uma vida de pecado, mas os filhos de Deus não vivem uma vida de pecado. Então, é disso que o apóstolo João está falando. Como a gente sabe quem é nascido de Deus, como a gente sabe quem é filho de Deus? A prática da justiça, uma vida reta, uma vida santa, uma vida pura. Então, eu preciso te fazer essa pergunta hoje. Você acredita que nasceu de novo? Você acredita que tem essa nova natureza? Porque a nova natureza se manifesta em tirar de nós a prática do pecado. Gente, se nós temos 10, 15, 20, 30 anos de cristãos e ainda temos a mesma coisa, os mesmos pecados, os mesmos hábitos pecaminosos, nós precisamos rever a semente divina que está dentro de nós. Nós precisamos rever a nossa salvação. Porque aquele que está em Cristo não vive pecando. Ele peca, mas ele não vive pecando. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Então, é isso, gente. Por hoje é só o que eu quero falar com vocês. Existe uma esperança que nos fará ser como Ele é. Quando nós vermos Ele, nós seremos como Ele é. No entanto, já existe uma semente divina em nós, que opera em nós a vontade de Deus, até que cheguemos à plenitude do Filho de Deus. Não esquece, por favor, de clicar aqui que gostei, comentar, mandar para os seus amigos, tá bom? Ajuda aí, não esquece de curtir aqui, tá bom? Beijo!